Estamos sem microfone, mas ainda bem que eu fui embutido com alto-falante e ela também, graças com a Deus. dois, eu. E nós temos 2 meninos que foram embutidos com alto-falante também. Então você imagina lá em casa como é que é, irmão. Lá em casa é uma benção, alegria poder estar com o pastor Valdir, pastora Madalena. A gente gosta muito, pastor Valdir, de ministrar para casal, porque casal, né? Eu amo ser casado. Eu falei para ele que o meu sonho é ficar velho, não ter mais dente, tirar as dentaduras para nós beijar de língua sem dentadura. Vai ser uma experiência muito bacana, muito legal, que eu acho que... Eu quero ficar, envelhecer ao lado dele, irmão, mas com os dentes, não precisa. Você sabe uma coisa que a gente tem de política de casamento? Que a gente tem que ser leve, irmão, e ser alegre, né? Por muito tempo a igreja trouxe sobre nós um jugo, não cristão, nem doutrina bíblica, mas de religiosidade humana, que santidade era símbolo de, né? Tem uns homens que vai namorar com as mulheres, agenda com as mulheres, irmão. Quarta-feira, 21 horas. Irei adentrar. Solicito da sua presença para adentrar a senhora. Irmão, né? E aí chega lá, eu sei que tem um culto ato conjugal que fala que antes da relação sexual é bom orar. Irmão, eu nunca orei. No momento que o negócio tá pegando fogo lá, eu não tiro tempo. Jesus, obrigado, Senhor, por esse mulherão. Eu acho que quebra o clima um pouquinho, né? Então, o povo fala, tem que orar tudinho, mas tem uns camaradas que, né? Vamos falar um pouco daqui a pouco sobre isso, né? Eu já comecei logo nesse ponto, os irmãos ficam tudo assanhados. Irmãos, o Alexandre leu o texto que nós vamos usar como base, que é Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 22 a seguir, é pancada para mulher e pancada para homem. O bom da modalidade de eu e a Celina ministrar junto é que eu falo para os homens, ela fala para as mulheres. Porque para mim falar para as mulheres e às vezes bater no que o texto está batendo, pode falar, você não sabe, você não é mulher e não sei o quê. Não sei mesmo, irmão, né? As mulheres têm uma percepção diferente. O homem é mais avoado, né? Nós é avoado, irmão. Cadê os avoados? Levanta a mão aí. Levanta, irmão. É você também. Nós é avoado. A irmã dela levantou a mão dele. Levanta aí, meu filho. Levanta que você também é avoado. Irmão, e a gente não adianta feminilizar o homem, tentar colocar o homem para arrumar o sapatinho, para, né, fazer isso aqui. Irmão, nós não é assim. Graças a Deus. Graças a Deus aí, irmão. Que esse negócio dos homens braticim de soro hoje em dia não tá dando, não. Nós queremos o raiz, né? Ó, esse dia eu fui conversar com um irmão. Ai, pastor, porque eu não arrumo mulher nessa igreja. Eu falo, irmão, claro que você não vai arrumar. Você tá competindo com elas, quem maquia mais, quem faz chapinha. Você não vai arrumar não, filhão. Postura, braço aberto aí, irmão, ó, né? E vamos embora para Efésios capítulo 5, versículo 22. Comece, por favor, minha querida esposa. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Vamos falar desses 2 versículos primeiro? Vamos. Bora lá? Então você começa. Vamos começar. Eu gostaria, porque quando a gente lê esse versículo, no mundo, vamos contextualizar. Não precisa responder, mulheres, mas eu vou falar por nós. Eu acredito que no seu lar, assim como no meu, nós não fomos criadas para ser a mulher que a Bíblia nos instrui a ser. Sabe por quê? Não foi culpa dos nossos pais, mas foi disseminando uma cultura que a mulher não deveria depender. E, ao mesmo tempo, destruindo a figura masculina. Por quê? De acordo com a Bíblia. Eu estou falando Bíblia. Eu não vejo problema nenhum em depender de um homem, o qual deve cuidar e zelar de mim, como Cristo zela da igreja. Ele deve morrer por mim, como Cristo morreu pela igreja. Qual o problema de nós dependermos deste homem? Então, essa noite, o que nós queremos é chamar a tua atenção. Quando nós elevamos ao nosso casamento o patamar que o Senhor quer, cada um cuida do que é necessário e juntos glorificamos o nome do Senhor. Então, que você seja a auxiliadora, a qual o Senhor te chamou para ser. E tem mulher que foi criada de uma forma machista. O feminismo chegou no ambiente de uma forma que ela é o macho, vamos dizer assim. Tem isso não, tem? Tem! Gente, o povo vê a Celina desse tamanhozão e acha que ela que manda lá em casa.
Um dia eu cheguei com o ciático lá, os irmãos falaram, pastor, ela te deu uma surra, pastor? É, irmão, porque ela é maior que eu, né? E aí... Mas é engraçado, gente, eu falo assim, que algumas pessoas aqui me conhecem, eu sou da roça. Sou lá do Iporá, Goiás, mas na verdade eu mudei pro Iporá para estudar. E aí, eu fui criada para não depender de homem. Eu fui criada literalmente aí quando eu fui entender à luz da palavra o que eu queria ser, a sorte, eu casei com a Bíblia ambulante. Porque aí qualquer coisa que eu falava, ele solta-me 10 versículos. Aí eu falei, gente, mas que tribulação! Aí, gente, é muito difícil esse encaixe. Mas o que eu vejo, quando um casal ele encaixa na presença do Senhor, ele glorifica a Deus. Sabe por quê? Olha pro seu marido aí, dá uma olhada assim, no fundo da biloca do zóio dele. Já pode beijar? Às vezes tem tempo... Beija, gente. Às vezes tem tempo que você não olha assim. Sabe, vocês viram? Vocês são totalmente diferentes. E sabe o que eu vejo nisso? O quanto Deus é lindo. Porque na nossa diferença, Deus se revela. Deus colocou uma capacidade no seu esposo e uma capacidade em você que, unidas em Cristo, revela a grandiosidade do Senhor. Então não é para ele ser fresco mesmo. É para ele ser firme. Não é para você querer regaçar as mangas. Irmão, eu puxo o peso lá na academia. Lá em casa, tá doido? Cheirinho, sou só grande, sou mocinha. Mas o nunca macho é foi eu. Preciso. Macho alfa. Com Irmãos, certeza. a palavra submeter, interpretada erroneamente, é a mulher que tem que estar debaixo do marido. Mas interpretada sabiamente no grego original é estar sobre a mesma missão. Não é estar abaixo. O feminismo, ele prega o quê? Que a mulher tem que ser superior ao homem. E tem muitas mulheres, a sociedade cria as moças para fazer faculdade, formar e ser independente. Essa fala geral da sociedade moderna, ela é contrária da Bíblia. Que isso, pastor? Eu sou independente, preciso de homem para viver, não. Irmã, você precisa. Como eu... Obrigado, senhor, viu? Como eu preciso dela para viver também. Obrigada. Pensa, um mundo sem graça seria um mundo só de macho, irmão. Pensa, um mundo sem graça. Pensa um mundo sem graça só de mulher. Irmão, as palavras do mundo iam acabar, que vocês falam demais da conta, ia acabar tudinho as palavras do mundo. E os homens, todo mundo ia ter palavra também, nós ia ficar todo mundo calado, olhando um para o outro, sem saber o que fazer. É o complemento, está sobre a mesma missão. Aí eu pulo para o versículo 23, que o homem é o cabeça. E eu já vi muitos encontros de casal, alguns retardados, falar assim, ó, o homem é cabeça, mas a mulher é o pescoço. E a cabeça vira para onde o pescoço quiser. Todo jeito é a mulher que manda. Não, irmão, não existe isso. Não existe. Você fala antibíblica. A questão de ser cabeça não é que eu mando lá em casa. A questão de ser cabeça é que ela precisa de uma direção minha. Ser cabeça é ser direcionador. Eu atendo muitos casais que a mulher fala assim, pastor, eu vou separar desse homem, ele não tem iniciativa. Eu falo para ele, bora. Para onde? Fazer alguma coisa. Que dia? Sair do lugar. Para quê? Vamos, meu filho, reage. Tá bom do jeito que tá. Bora viajar? Não. Tirar férias? Não, nós não temos dinheiro. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, acima de Gabriela. Eu nasci assim, pobre, vou morrer pobre. Irmã, vira pro seu marido aí. Eu vou usar a frase da Celina agora aqui. Vira pra ele e fala assim, você é bonitão. Fala pra ele aí. Fala, irmão. Fala, você é bonitão. Fala pra ele aí, você é próspero. Fala pra ele, você é próspero. Fala pra ele aí, nós vamos vencer. Irmão, não existe força mais motivadora para um homem do que ouvir uma mulher. Você sabia disso? Filho pode falar tudo, mas se a mulher falar no ouvido do marido aqui, irmão, eu custo ficar ruim. Quando eu fico ruim, eu sei, ele não sabe que o trem tá ruim mesmo. Eu custo ficar ruim. E não é que eu sou bom, não. É porque eu aprendi uma coisa, irmão. Eu nasci pobre, não nasci herdeiro, não sei lavar dinheiro, não vendo droga. Então eu tenho que trabalhar, né? Tem que trabalhar. E todo dia eu trabalho ali, é difícil, mas tem dia que eu chego lá em casa arrebentado, tem dia que eu não quero sair de casa. Tem dia ela aprendeu, tem dia que eu chego assim e falo, mozinho, hoje eu não vou ir na igreja, vou ficar quieto em casa. Aí ela fala, não, vamos. Aí ela já aprendeu. O dia que eu falo, eu tenho que ficar quieto em casa, eu tenho que ficar quieto em casa, porque eu me conheço. Aí ela aprendeu a me conhecer.
Porque tem dia que as coisas fogem do meu controle, tem dia que eu tô grosso demais. E aí eu olho pro espelho e falo, peão, você não pode sair de casa hoje não, você vai magoar alguém, você vai chatear alguém. Ninguém na igreja tem culpa do meu mau humor, meus filhos não têm culpa do estresse que eu passo na igreja. Ela não tem culpa. Aí tem dia que eu chego e falo, Cheirinho, deixa eu ficar, eu chamo ela de Cheirinho, viu? Deixa eu ficar sozinho hoje. Aí eu vou colocar um fundo musical, uma aquele de oração e vou meditar. O direcionador tem hora, irmão, a pressão em cima do homem é tão grande, mas tem tão grande. Aí o camarada chega do trabalho cheio de coisa, aí a mulher, irmão, tem hora que as mulheres não ajudam. Você não sabe, fala, deixa eu tomar uma água aqui, fala, senão as irmãs vão me pegar lá na deixa eu te falar um negócio. Filha de Jesus, Deus te deu um olhar diferenciado. Só que às vezes a gente quer executar ele em todo mundo, menos na nossa casa. Sabe, aquele negócio que o povo fala assim, essas irmãs do ciclo de oração, e os filhos falam, sangue de Jesus tem poder? Não deixa isso acontecer no seu lar, não. Sabe por quê? Você tem um olhar diferenciado. O Senhor nos capacitou assim. E não foi para ser tribulação na vida desse homem que está aí do seu lado. Foi para ser bênção. Auxiliadora é um papel tão lindo e tão amplo. A amplitude da auxiliadora, ela vai além. Um casal, quando ele entende essa conexão, porque às vezes você sabe, fala a verdade que você sabe, quando esse marido seu amanhece capa virada, quando você está cheia de Jesus, você não dá conta de reverter? Dá, eu tô vendo os pescocinhos aí, tipo assim, ele sabe que ou de reverter ou de complicar o resto, irmã. Não, é que eu quero mostrar esse lado. Em nome de Jesus. Menino, quando acorda, capa virada, você freia os meninos, põe a posição de auxiliadora que o Senhor te deu, você não melhora o negócio? Agora deixa você amanhecer capa virada. Irmã, parece que o Satanás entrou lá dentro da sua casa. Só que não parece, ele entra. É a tal da brecha. Então, o que eu quero te chamar a atenção nessa noite é exatamente isso. São pequenas brechas que vão minando um projeto lindo chamado família. E, às vezes, você não dá a devida atenção. Nessa noite, nós estamos aqui, não é só para você sentar aí ao lado. É para você refletir. Refletir que essa é a pessoa que o Senhor confiou. Essa é a pessoa que o Senhor uniu para vocês cumprirem um projeto lindo na presença de Deus. Esse projeto inclui filhos para vocês que têm filhos. Esse projeto inclui a obra do Senhor. Mas esse projeto aqui tem que estar bem para que as outras coisas, os seus filhos, mulheres, não são mais importantes que o marido. E eles estão fazendo até meme, perguntando para homens o que é mais importante, a mãe, a esposa ou os filhos. E tem homem que responde a mãe, tem mulher ou homem que responde os filhos. Porém, contudo, entretanto, são os maridos. Aqui é a aliança que o Senhor uniu. Os filhos vão. O seu cônjuge, ele te ama pelo que você é. E o Senhor uniu em um só propósito por isso. Vocês têm peculiaridades que fazem parte de um projeto lindo, que é a união de vocês na presença do Senhor. E isso vai disseminando amor, cura, cuidado, zelo. Uma coisa que a gente precisa falar, eu pesquisei hoje, pesquisa rápido, o que os casais mais pesquisam de ajuda. Uma das primeiras coisas que apareceu lá é sobre resolver conflitos. Nós temos dificuldade de conversar sobre conflito. Seja conflito no lar, seja conflito com filhos, seja conflito na igreja. Nós temos dificuldade, irmão. Homem tem dificuldade de sentar, de conversar e de resolver problema. Não é só o seu. Nós já viemos fabricados assim. Fora que tem uns homens que a mulher fala, preciso conversar com você. Eu não quero. Eu vou emburrar. E vai pro quarto e vai pro canto. Irmão, o homem que emburra, meu Deus do céu, tem que pegar uma vara de beijo, chamar a sua sogra e falar, minha sogra, acaba de corrigir. Acaba de corrigir que ele não tá perfeito, acaba de fazer aí. Mulher que emburra, então, irmã do céu, misericórdia. É o Satanás. Vou fazer greve de sexo também, uma semana. Irmã, não faça isso não, nós morremos, irmã, não faz isso não, misericórdia. Né? Não,
Os homens. Fora se... Aí, falando um modo brincadeira que ele falou, dói, morre, mas deixa eu te falar. Se você morrer, nem sua oração tá chegando no céu. Não vai chegar. E tem gente que leva isso aí de brincadeira. Abre uma brecha desse tamanho para Satanás entrar dentro do lar. Esse corpo não é seu, nem um do outro, nem o outro do um, tá? É juntos. É união. Então, para com isso. Esse negócio aí não perde, é para você usar e ser abençoado. E se morrer no caixão, nós já vamos arrumar um novo marido para sua esposa, no nome de Jesus, viu? Se morrer, não morre então não, no nome de Jesus. Mas 3 coisas que eu aprendi hoje pesquisando, fazendo uma pesquisa rápida, né? Para a gente trazer atualização. É sobre resolver conflitos, sobre vida sexual, principalmente nós que somos cristãos. Nós aprendemos, irmãos, e por ouvir no nosso meio, eu sei que a maioria de vocês, uns vieram porque alguém pegou no pé, foi chato, outros vieram por causa da comida, quase ninguém veio para ouvir essa palavra aqui. Quase ninguém, irmão. Nós somos sinceros, já participei de vários eventos de casal, mas que essa palavra fala no seu coração. Nós aprendemos na igreja só vida espiritual, vida espiritual, vida espiritual, vida espiritual. Quando a gente fala de sexo, tem alguns irmãos santos demais que eu acho que tem muito tempo que você não faz isso, que você fecha uma cara para nós, tipo assim, isso não é lugar de falar aqui. Eu acho que tem muito tempo que você não faz. Eu acho. Tem muito tempo. E tem gente que fala assim, não, isso aqui, nós sabemos o que tem que fazer, para que falar? Tem que falar justamente por causa disso. A pedagogia de Deus é inculcar, é falar. Quanto mais na igreja você falar de oração, mais você vai querer orar. Quanto mais falar de santidade, mais você vai querer ser santo. E a gente não fala sobre vida sexual, sobre resolver conflito. A igreja, muitas das vezes, não ensina um homem que ele tem que chegar na mulher. Irmão, isso aqui é relação. A Celina, eu casei com ela porque ela é minha melhor amiga. Ela é minha melhor amiga. Tem coisa que acontece comigo de outras mulheres dar em cima de mim, que eu sei que é o capeta, irmão, porque eu sou feio, pobre e gordo. Então ninguém vai dar em cima de mim. Eu sei que é o diabo. Mas eu falo pra ela, mocinha, aconteceu isso. Eu fiquei meio reparando, já tô te contando que se tiver alguma conversinha aí, eu já contei pra ela a fase que eu era do jovem. Hoje não, hoje tô mais barrigudo. Ainda que o povo não olha mesmo. Graças a Deus, eu sou feio, gordo e pobrinho, graças a Deus por isso. Mas uma coisa, irmão, é você conversar, resolver conflito, é falar sobre... A gente senta quase todo dia pra falar, aconteceu isso hoje, aí eu tô preocupado. E ela fala comigo, ela me aconselha, eu aconselho ela, cuidado aqui. Tem que ter diálogo. Nós erramos muito quando a gente vai namorar jovenzinho nosso, porque no namoro é beijo, irmão, e aquece. E quase não conversa. Aí depois que casa, conversa demais e quase não tem o fogo mais. É onde dá os conflitos. Esse dia eu atendi um casal de jovens, pastor, tem 3 meses que ele não me procura pra nós dar uma namoradinha, pastor. A vida dele é jogar GTA, Free Fire, não sei o quê. Eu falei, irmã, pega um taco de beisebol e quebra a miséria do computador dele. Quebra o computador e fica lá nua zona esperando. Fala, isso aqui que Deus te deu. Não é o computador não, é isso aqui que Deus te deu. Agora, se ele falar, se ele embirrar por causa do computador e te empurrar, aí não é homem não, irmão. Aí você pode devolver pra mãe, pode devolver e tudo tal. Mas 3 coisas que eu quero falar rapidamente aqui, é que o homem ele tem que ser provedor. Vira pro seu marido de novo e fala assim, meu provedor. Meu provedor. Isso aí. Gente, antes de entrar nessa parte do provedor, eu queria chamar uma atenção especial aí para as mulheres. Essa questão do sexo no casamento, que é conforme o nosso Deus instrui, foi banalizada e foi tipo assim... Ai, pelo amor de Deus, é um absurdo. Eu não vejo um absurdo, porque quando você lê, se você estiver meio fria, irmã, leia Cantares de Salomão. Lê com o marido, irmã. Lê. Lê os dois juntos. Porque Deus, o Espírito Santo, vai revelar para vocês o que é o cacho de uva. Beija-me com teus beijos. A taça é o umbigo mesmo, irmão. Eu quero chupar as tuas torres. Então, irmão... Beijar os teus, entendeu, irmão? Aí só de eu falar, você já empolgou. Vai ler a Bíblia, irmão. Sabe o que me preocupa? Algo lindo que está na palavra de Deus. O diabo tomou e erotizou de uma forma que tem gente na casa de Deus que está falando que isso é bobice. Que absurdo. Absurdo está na palavra de Deus. Entendeu? Se a palavra de Deus está mandando gozar a vida com essa mulher da tua mocidade, quem diz que você também não pode, irmã? Então, pelo amor de Deus, me preocupa, gente, isso é tão sério. Banalizaram o sexo de tal forma, com pedofilia, com zoofilia, com tanta coisa do Satanás. Banalizaram, colocaram a pornografia e tentaram enfiar isso na nossa cabeça. O sexo é lindo, é algo pra você usufruir desse aí, ó, do ladinho que tá você aí, ó.
com esse homem de Deus, com essa mulher de Deus. É algo lindo que o Senhor criou. Até glória que hoje vai ter avivamento aqui. Aleluia! Aleluia! Vai tremer. Irmão, o que é prover? Tem muita gente que a gente aprendeu na cultura nossa que prover é só colocar comida dentro de casa. E a sociedade prega isso. E não é só colocar comida dentro de casa. O homem provedor, ele tem que analisar o que está faltando em casa. Só que nós, se eu for pesquisar aqui, a maioria 30, 40, alguns de 20, nós não tivemos. Eu, por exemplo, meu pai não sentou comigo antes de casar e falou, olha, um homem tem que fazer isso e fazer isso. Graças a Deus que a igreja me adotou e pastores me aconselhavam, falavam comigo, olha aqui, você tem que ser responsável, você tem que prover para dentro da sua casa o alimento, você tem que prover o emocional, você tem que prover uma coisa que eu estou fazendo com o Azaf, que é legal. E esse dia alguém falou, pastor, é bom você contar suas histórias nas redes sociais, porque eu estou me inspirando em você. Você vê, tem gente que fala, o pastor quer aparecer, rede social. Não, irmão, é para inspirar outras pessoas. Tá cheio de gente já sendo mau exemplo em rede social. A gente tem que usar o bom exemplo que a gente sabe para influenciar outras pessoas. Eu peguei o Azaf querendo casar já. O Azaf está com 10 anos. E eu não julguei ele, não. Eu com 12 anos queria casar também. Dei um beijo a primeira vez, estamos os ouvintes, Cheirinho. Dei um beijo. Falei, meu Deus, você é bom demais, mãe, eu quero casar. Mas ele falou, tá ficando doido da cabeça. Ele também quer casar. Só que ele quer ganhar o dinheirinho dele. Eu falei, meu filho, o que você vai fazer? Você quer ganhar dinheiro? Cada livro que você lê, o papai vai te dar 10 reais. Cada livro que você lê, vou te incentivar. E aí ele começou, na escola tem um incentivo de ler, e ele lê. Um dia ele chegou, papai, li 5 livros, me dá 50 aqui. Li 5 hoje. Falei, rapaz, como que você leu 5 livros? Irmão, os livrinhos tinham 6 páginas cada um, assim, ó. Ah, rapaz, eu falei, tu tá sabendo empreender já, né? Aí eu comecei a fiscalizar os livros. Eu falei, agora esses não vai valer, esse não vale 10 não, pera aí. E aí ele querendo ganhar mais, falei, não, eu vou fazer agora sem entender o que é vender. Pra mim, eu amo vender. Vender é pra ganhar dinheiro, é vender. Eu falei, vamos comprar uma farinha do irmão lá de Monte Alegre, você vai oferecer pros irmãos. Irmão, virou vendedor de farinha. O que aconteceu? Ele juntou o dinheiro dele de aniversário, de ler livro, de comprar farinha, de vender farinha e chegou. Papai, estou com 1.000 e poucos reais, eu quero comprar minha própria bicicleta. Irmão, aquilo para mim, ver aquela cena, porque para mim prover isso, eu tenho que prover para ele as condições para ele aprender a viver na vida. Não é só prover o alimento para dentro de casa. Paternidade é isso. Eu tenho que prover para a Celina condições dela sentir uma mulher digna. Cheirinho, eu quero comprar um perfume pra mim. Não, já tem um aí, já. Não, vai lá e compra, meu amor. Pra ficar cheirosa, cheirar seu cangote pra mais tarde nós ter avivamento, vai lá e compra. Cheirinho, eu preciso depilar. Não mexer com isso não, isso é pecado. Vai lá, minha irmã. Depila em nome de Jesus, minha irmã. Eita glória que eu ter avivamento. Você entendeu, irmã? Mulher tem que se cuidar. Homem também, mano. Tem umas mulheres que chegam perto dos homens, o camarada tem um bafo de leão, tem uma fossa aberta dentro da sua boca, irmão. Vai tratar esse estômago, tratar esse dente, vai chupar uma balinha. A irmã não tem nem prazer mais em beijar você, porque é misericórdia, né? E falando de protetor, que agora é o segundo ponto, você tem que proteger. O que é proteger? Proteger a sua casa mesmo. A gente pregou por muito tempo que o homem, não, vamos orar para tudo dar certo. Irmão, mexeu com a sua mulher, você tem que virar um leão. Se a sua mãe está enfrentando a sua mulher, a maioria das mulheres tem problema com sogra. Sabia disso? 73% das mulheres tem problema com sogra. Você tem que enfrentar a sua mãe por causa da sua mulher. E a sua mãe vai falar, esqueceu quem foi que te pariu, esqueceu que é aqueles dramas que mãe sabe fazer, sabe? Ó, deixará o homem pai e mãe e uniciar a sua mulher. Você está entendendo? Então, Obrigado, esse com gás é rapaz do céu. Ó. Proteger é isso, irmão. Ninguém pode falar mal da Celina perto de mim. E se tentar falar, eu vou virar um leão, eu vou ficar bravo, falar dos meus filhos. O protetor, ele tem que ter esse estímulo de proteção. O homem que perdeu o sangue nos olhos virou um batata, virou um barata, irmão. Nós temos que ter sangue nos olhos. Né? Banana não, tadinho. É. Ai. Fale um pouquinho. Irmãs, e aí eu entro nessa parte, eu acho que tudo na Bíblia vai encaixando, os papéis aos quais o homem foi chamado e a mulher. Edificadora. Eu queria falar, quem não edifica, ela faz o quê? Destruidora. Destrói. E aí a Bíblia nos chama de tola quando nós destruímos. E aí tem gente que fala, não, é porque você não tem noção desse homem e tal. Deixa eu te falar, o Senhor te chamou para alavancar pessoas. E primeiro é o seu marido, segundo são seus filhos. Muito cuidado, irmãs. Muito cuidado com aquele negócio de tirar a autoridade do sacerdote do lar na casa. Tem mulher que fala, pastora, é porque você não sabe como é que é lá em casa? Às vezes a gente atende casais que eu dou vontade de falar assim, irmã, vamos fazer uma brincadeira de criança? Brincar de mudinho. Você fecha a boca, deixa o homem falar 1 minuto, pelo amor de Deus. E aí eu vi que nesse muito falar,
soa agressividade, soa muitos desconfortos. E um deles é destruir a figura masculina. Eu sei que às vezes tem momentos que a nossa natureza, por ter esse olhar mais amplificado, a gente quer ir fazer. E mamãe freia. Quando o menino vier, mamãe, eu já peguei os meus, tentando articular lá dentro de casa uma treta e tentando colocar nós dois um contra o outro. Você não pode, porque como eles querem alguma coisa, não é de maldade. Eles vão tentar de um lado, vai tentar do outro. Deixa eu te falar, seu filho não é bolinha de gude. Você ficar pega, 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 não. Tem que ter autoridade no lar. E ele tem que entender e ver no seu marido uma autoridade, porque a figura do homem para nossos filhos é muito grande e ligada a Deus. Nós não estamos falando isso aqui fora do contexto da Bíblia, da palavra do Senhor. E nós falamos com experiência de vários atendimentos. Tem filhos, tem filhas que odeiam a igreja e ao Senhor, porque eles não veem a presença de Deus no lar. Eles não veem, tem filhos, muitos filhos. Claro que toda regra tem sua exceção, mas tem filhos que enveredam para o caminho do lesbianismo ou do homossexualismo por falta de figura paterna. Então, mulher, não diminui esse homem aí, não. Você consegue ser a auxiliadora e levar ele a esse patamar. E aí, marido, você cuidando dessa mulher, como a Bíblia te chamou para cuidar, ela vai desempenhar o papel ao qual ela foi chamada e você vai ver que o fluir do seu lar vai ser bem diferenciado. E a edificadora, ela constrói. Você vai construir em amor. Você pode ver, muita gente tem casa. Você entra numa casa sem móveis, sem nada, sem vida lá dentro. Mas quando você põe uma mulher, vem um toque feminino. Aqueles corações, aquela cortina. Eu vi, teve uns homens que foi sentar lá, estava parecendo um toco, assim, tão duro. Mas o quê? São detalhes. Esse momento aqui vai ficar gravado no seu coração. Então, deixa eu te falar, nenhuma das partes deve ser desvalorizada no lar. E você, mulher, não destrua a figura de Deus no seu lar. E não destrua a figura da paternidade no lar. Assim como, homens, não destruam a figura materna no lar. Porque também é de extrema importância. Esse amor, esse zelo, esse cuidado, ele precisa ser regado. Então, que nós possamos regar um ao outro e não desfazer um do outro. Eu e o Cheirinho, nós podemos discordar de algumas coisas, e todo lar vai ter isso. Mas a gente respeita a opinião um do outro, e se a gente vai discutir algo, eu falo, trocar uma ideia a respeito de algo a panela não, que nós não concordamos, não faça isso na frente dos seus filhos. Não faça, gente. Muito cuidado. Não use palavras, vou falar bem chique, de baixo escalão não, tá? Então, assim, continua Cheirinho, amorzinho, benzinho, coraçãozinho. Cobrinha não, viu? Não vai aumentar não, porque quando aumenta é baleia, é cobra, não vai não, irmão. Cuidado dos dois lados. Eu vejo mulheres, e às vezes a gente, em atendimento, eu chamo separado e falo, irmã, não destrua o seu lar dessa forma. É porque você não tem noção o que esse homem faz. Seu pai é um burro mesmo. Não, gente. Nós não fomos chamadas para destruir. Nós fomos chamadas para edificar. Coloca a mão no seu coração. Eu gostaria de fazer um ato profético. Senhor, nós fomos chamados para uma coisa, e eu queria que você, mulher, falasse, eu fui chamada para edificar. E o homem vai falar, eu fui chamado para proteger.
Quem protege algo edificado não tem seta do inimigo que vai acabar com esse lar. Então vamos, no 3. 1, 2, 3. Eu fui chamada para edificar. Agora os homens. Eu fui chamado para proteger. E assim nós seguimos cumprindo o chamado do Senhor. Irmão, nós estamos encerrando. A psicologia diz 40 minutos, você já não está prestando atenção nadinha mais que eu estou falando, está prestando só na comida. Então, né, vamos lá. E a gente quer ser prático. Enquanto casal fica maçante mais, você não vai entender nada. Você vai falar que pastor enjoado, falou que tem demais da conta, capaz que ele não vive nada daquilo lá. Irmão, a luta de tentar viver aquilo que a gente quer pregar, ela é grande, é um espinho. Na verdade, você enfrenta todo dia. Obstáculos, dificuldades. E eu, mas a Celina, parece que o povo chama a gente assim, o que tem de casais novos, desde a época da juventude que a gente aconselha. E esses dias agora eu aprendi, eu vou em casamento, e eu, na hora dos votos, eu tô gravando o vídeo. Porque se um casal começou, eu quero separar, eu falei, vem cá vocês dois, cadê aquele casal desse vídeo aqui? Aí eu te amo, vida. Cadê? É, pastor, você não conhece esse miserável, você não conhece essa mulher. Eu falei, por que vocês não conheceram primeiro antes de casar, seus infelizes? Por quê? Essa gana, essa cegueira de fazer as coisas, de atropelar as coisas, a gente quer um negócio para ontem, calma. Irmão, mas hoje, assim, o seu casamento, de repente, está passando algum conflito. O que você poderia fazer hoje, assim, uma pequena pílula para resolver? O que você sabe identificar? A gente não é bobo, não, a gente não é burro, não. A gente é inteligente. Você tem um senso de autocrítica, não, estou sendo enjoado demais, pegando mais no pé da minha mulher, não elogio, tem muito tempo que eu não saio com ela, não sendo dou um presente, estou sendo muquirana, não estou dando condição para ela, e eu termino falando minha última fala para a gente terminar, que o homem tem que ser o potencializador, aquele que Davi fala, olha, como flecha na mão do valente, a flecha está na mão do guerreiro, que é o homem que pega a mulher e lança ela. Tem mulher que vai falar das ideias pro homem. Larga de ser boba, senhor. Nós não tem dinheiro, não. Nós é pobre, não tá vendo? Nós nunca vai viajar pra praia. Nós nunca... Irmão, você tá fazendo o que na igreja, então, irmão? O que você tá fazendo na igreja? Se nós somos potencializados por fé, pelo Espírito Santo, você é o cabeça, você é o representante de Cristo dentro da sua casa. Quando a sua mulher for falar uma ideia, fala, é isso mesmo, amor. Vamos dobrar o joelho, então. Vamos orar, vamos consagrar, vamos fazer propósito e Deus vai prover. Sua mulher fala, opa, uai, meu marido mudou. Aí você pode falar, pastor, mas você não conhece minha condição. Eu não tenho casa, eu moro de aluguel, eu tenho uma moto velha, eu tenho uma bicicleta. Mas você está vivo, irmão, você tem perna, está andando, está trabalhando, outro está aposentado. Você está vivo. Pega o que você tem e reverte o quadro. Nós somos potencializadores. O mundo quer castrar os homens, falando que homem e não sei o quê, homem é frouxo, homem não dá conta, homem não sei o quê. Irmão, estão falando que o governo desse Brasil vai acabar. Não, irmão. Na minha casa e na sua casa não vai faltar o azeite da botija, não vai faltar a farinha na panela, não vai faltar a provisão. Eu, quando troquei de carro, que eu tô com esse carro tem muito tempo, o povo pega meu pé, que eu não gosto mesmo de ficar trocando de carro, mas quando eu comprei esse carro que eu tenho agora, é 1.8, e um irmão lá da igreja trabalha comigo e falou assim, você é doido, você comprou, eu quero ver na hora que você for abastecer o carro. Irmão, eu estava tão cheio de Deus que eu falei, o mesmo Deus deu condição para comprar, vai dar condição para abastecer. E eu ouvi o Espírito Santo falando para mim, seu carro nunca vai andar na reserva, irmão. Meu carro nunca andou na reserva. E não vai andar. Porque eu creio. São palavras para você, não serve essa palavra, mas para mim serviu, porque eu fui afrontado. Toda vez que você desejar conquistar alguma coisa, primeira barreira, familiar. Seus parentes vão falar, você não vai dar conta. Por isso tem que ficar de boca fechada de vez em quando. Agora, se na sua casa, irmão, você chega na sua mulher também e fala, amor, eu estou com vontade de não mudar de casa. Ih, não dá conta. Acabou, irmão. Ó, acabou. Vocês têm que sonhar junto. Lá em casa nós temos um costume de anotar as coisas. Ainda mais que os meninos, a gente coloca lá uma meta mensal. O que é o nosso compromisso mensal? Vamos orar para acontecer isso, vamos projetar isso. Esse ano nós colocamos uma 3 meses passados, nosso objetivo é ir para a praia. Estava totalmente difícil, impossível. Deus abriu a porta assim, ó, pum! Nós vamos para a praia agora em outubro, irmão. Graças a Deus. Obrigado por dar glória a Deus, viu? Você celebrou a minha vitória. Obrigado, viu? Você não tem noção, irmão. Você não tem noção, tem 3 anos que eu não tiro férias, nunca sobra, nunca vai daqui, vai dali. E compromisso da igreja, a igreja nunca para, você sabe disso, nunca para. Esse ano eu falei, vamos colocar como objetivo, porque a mente da gente, aprenda uma coisa que eu gosto mais de falar sobre isso. Você é um ser humano extraordinário, Deus criou para ser extraordinário. A sua mente, quando você coloca um desafio e anota, ela põe na mente aqui na cabeça que você precisa cumprir aquele desafio. Por isso que eu tenho uma frase comigo, tudo que não está anotado não existe. Chega na sua casa hoje, faz um planejamento.
Fala, amor, vamos fazer aquilo que o pastor falou, vamos potencializar nossa casa, nosso casamento, vamos anotar. Irmão, eu anotei até que eu vou perder 20 quilos até o final do ano, e eu creio no nome de Jesus. Eu creio, irmão. Tô numa fome aqui, já tô até tremendo aqui já. Ó. Mas eu creio. Você entendeu, irmão? Porque você coloca, você sente a obrigação de fazer as tarefas, de ir, de fazer e tal. Você entendeu? A Celina tem um sonho, a gente tá batalhando pelo sonho. Meus meninos têm um sonho, estamos batalhando pelo sonho dele. Meus meninos, papai tem sonho. Vem cá, meu filho, eu vou te ouvir. Pai é pra isso, é ouvir, é falar que você boba, rapaz. Não, irmão, você vai acabar com o futuro do seu menino, dos seus filhos. Não, vem cá, conta papai, papai tem vontade. Ir lá para os Estados Unidos, lá, e ser o presidente dos Estados Unidos, vai dar certo. Você vai ser. Por mais que na sua cabeça tá falando, é louco da cabeça, mas vai dar certo. Você vai ser. Potencializar isso, irmão. Por que você está crente na igreja? Porque o pastor está lá, potencializando. Irmão, Deus vai dar vitória. Irmão, e tal, e tal, e tal. E você ouve aquelas palavras e sai de lá animado. Dentro do seu lar é uma extensão da igreja. Você também tem que potencializar. Amém, irmão? Bora pra cima, então? Bora! Você que está trabalhando aí, vou trabalhar mais, vou e tal, e tal, e tal, e vou graduar mais, e vou. E é isso aí, irmão. É assim que funcionam as coisas. E eu gostaria de encerrar falando a respeito de algo que a Bíblia muito nos fala, da mulher sábia. Muitas das vezes, irmã, a sabedoria que o seu lar precisa, você acha que você vai encontrar no outro lar. Às vezes você vislumbra que a grama do vizinho está mais verde. Mas deixa eu te falar, o Senhor que nos criou, o Espírito Santo que Ele nos enviou, Ele quer capacitar, é você, mulher, dentro do seu lar. É essa congregação aí que o Senhor te confiou que precisa de você. A sabedoria que o céu vai derramar sobre a sua vida é essa que precisa ser exercida na sua casa. E nós, sendo imagem e semelhança de Cristo, tem algo que me encanta, eu gosto muito do Luciano Subirá e da pastora Kelly Subirá. E eles falam algo que nos encanta. É como se tivesse algo, um ponto em comum. E é muito justo falar do amor. Mas essa placa aqui representa o Senhor na sua vida e na vida do seu esposo. Quanto mais dois seres incomuns aproximarem de um ser comum, mais eles ficam parecidos entre si. Sabe o que isso quer dizer? Quanto mais eu e você, o seu marido e o meu marido, nos aproximamos do Senhor, mais nós vamos ficar parecidos entre si. E nós somos filhos de um só Deus, que quer que você seja a imagem e semelhança dele. Por isso que ele se revela de forma tão linda na nossa união. É nessa diferença mesmo. E juntos, nós sendo arqueiros que o Senhor quer que sejamos, nós vamos pegar os nossos filhos, que são flechas, que está na mão do valente, e nós vamos puxar esse arco com a força maior que o céu nos der, e vamos lançar os nossos filhos rumo ao céu. Eu sei que a minha e a sua família é projeto de Deus. Eu sei que a minha e a sua casa vai vencer em nome de Jesus. Nós temos que exercitar, não é só o corpo, não. É a mente, é a fé. A Bíblia nos convida a isso. E eu queria te convidar a ficar de pé, para que a gente ore pelo nosso lar, pela nossa família, pelas nossas finanças, pela nossa vida sexual. Vai descer fogo do céu, porque vai ter compreensão. Vai ter mais amor, vai ter mais cuidado. Fogo, irmão! Olha esse é fogo! Amém, irmão? Avivamento! O avivamento do Senhor é para todas as áreas da sua vida. Não deixa nenhuma área estacionada, não. O céu te chama hoje é para levantar, para lutar pela sua casa, para orar pela tua casa, para orar pelos teus filhos, pela tua finança. Gente, a gente tem que se levantar. Nós somos exército de Cristo. Então vamos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Pega na mão desse homem abençoado aí que o Senhor te deu. E como sacerdote, nessa noite, eu quero convidar você, homem, porque o pastor, o primeiro pastor dessa casa aí é você. Eu quero convidar você a orar pela sua esposa. E nós vamos auxiliá-lo em intercessão
porque nós fomos chamadas para guerrear junto sobre uma só missão. E nós vamos chegar no céu, glorificando a Deus com o nosso casamento, com a nossa vida íntima, com as nossas finanças. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Pai, nós oramos. Oramos por nossas esposas, oramos a Deus por nossas famílias. Cremos no Teu poder, Senhor, o Teu poder que nos aperfeiçoa na fraqueza. Cremos na Tua graça derramada sobre nós. Que a Tua mão seja sobre a vida da minha esposa, da Celina, do Azaf, do André, da minha casa, na saúde, no emocional, no espiritual, no físico. Deus, em nome de Jesus, nos dá graça, nos dá vida, nos dá paz, nos dá estratégia. Abençoa esses casais que aqui estão, toda essa congregação, ó Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa esses casamentos que estão em crise e que não estão em crise. Que a Tua mão seja sobre a vida deles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém! Pode beijar a noiva, irmão! Eita, coisa boa é beijar. Pode assentar, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Nossa